Leiam mais a palavra de Deus. Olha só, irmãos. O Francisco morreu. Tem uma reportagem aqui no Metrópole, não sei se é dele. Estão dizendo que ele teve uma noite tranquila. Alguém me diga aí se o Papa Francisco morreu. Olha só. Ainda não, né? Mas tem uma reportagem aqui falando da morte dele já. E está no Metrópole. Agora presta atenção, irmãos. A mudança que haverá. Presta atenção no que eu vou falar. Existe uma grande, mas eu não vou dizer pequena, mas é uma grande probabilidade de nós termos o primeiro Papa negro da história do Vaticano. Então, agora, olha só, o verdadeiro estado. Ó, Globo interrompe programação para revelar o real estado de saúde do Papa Francisco. Globo entra em plantão ao vivo para falar sobre o estado de saúde do Papa Francisco. Foi a Maju, tal. Olá, boa tarde. A gente fez uma transmissão sobre o estado de saúde do Papa Francisco. O Vaticano divulgou há pouco mais um comunicado informando que a condição de saúde continua crítica, porém, desde ontem à noite, ele não apresentou mais crises respiratórias. Segundo o boletim médico, ele recebeu 2 unidades de hemácias com benefícios e com aumento de hemoglobina. Um tratamento contra a anemia. Maju ressaltou que o Papa segue tendo todos os cuidados necessários, e o Vaticano afirmou também que o Papa Francisco continua recebendo oxigênio de alto fluxo, que ele continua vigilante e bem orientado, e que de manhã participou da Santa Missa no quarto do hospital. Ainda segundo o Vaticano, a complexidade do quadro clínico é necessária, espera pelas tepárias farmacológicas para fornecer algum feedback. Exigem que o prognóstico permaneça reservado, concluiu. Então, ainda não foi. Ainda não foi. Né? Agora, a direita ganhou na Alemanha. Agora, irmãos, se ele morrer, né? Se ele partir, a visão que vocês precisam ter é que todos os líderes mundiais, da maioria das potências mundiais do mundo, se reúnem no Vaticano, como foi no velório de João Paulo II, né, que foi um ritual satânico. Irmãos, eu tive lá no Vaticano, é algo assim anormal, tá? Eu vou dizer assim para vocês, assim, quem vê pela televisão aquilo e chega perto para ver o que é o Vaticano, o que é a Praça de São Pedro, é assombroso a quantidade de riqueza que existe naquele lugar. E verdadeiramente, irmã Gilmana, é a grande Babilônia, é a grande meretriz. E eles mostram o poder, que existe naquele lugar, né? As obras de arte, e tudo que reluz naquele lugar é ouro, meu irmão.
é ouro. E eu só entrei numa parte, eu não fui no Museu do Vaticano, e existem áreas no Vaticano que eram abertas e hoje é totalmente proibida de entrar onde tem muito tesouro, muita riqueza, muito ouro. Irmão Miros é um grande estudioso do Vaticano, um grande estudioso do Vaticano. E aí você vê, né, um papa que se intitula da Ordem Franciscana e Jesuíta, que é contra a pobreza, né, que é a favor dos pobres, porque ele não vendeu, ou não ajudou, ou não beneficiou os pobres dessa terra. Só aquela obra de Michelangelo, eu acredito que dá para resolver muitos problemas do planeta Terra. A Pietà, a obra de Pietà está lá na porta da Basílica de São Pedro. E agora, irmãos, nós estamos numa transição. E a transição ela envolve também o mundo espiritual. Ela envolve o mundo espiritual. Então veja que nós estamos vivendo tempos sombrios sobre a terra. E é aquilo que eu não me canso de dizer, irmãos. É aquilo que eu não me canso de dizer. Se as pessoas entendessem o que está acontecendo, elas oravam mais, jejuavam mais, buscavam mais a presença de Deus. E não tem como unificar religiões sem a utilização do Vaticano. Não tem como você ter unidade religiosa sem utilização do Vaticano. Então, eu digo para vocês, são coisas que estão ocorrendo. Existe a profecia de São Malaquias. Na visão aí, muitos dizem, né, que seria o último papa da igreja. O próximo já pode ser o próprio falso profeta. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. E o que vai acontecer é muito sério. É tudo, né? Tudo. Tudo. É muito sério. Agora, irmãos, nós estamos, Deus abençoe pastor Francisco. Deus abençoe. Existe uma capa dessa semana da revista The Economist. E eu acredito que não é a mesma reportagem lá, irmão Miros. Não é a mesma reportagem. Presta atenção na capa. Olha o que está na cabeça de Donald Trump, irmãos. Olha só, a América está destinada a travar uma luta titânica pelo poder do presidente. A matéria diz que em seu primeiro mês de turbilhão no cargo, Trump deixou sua base exultante e deixou seus oponentes cambaleando. O senhor Trump está tentando transformar a presidência no braço dominante do governo.
A questão é até onde sua campanha irá antes que ele seja controlado. E se ele for controlado, onde isso deixará a República? Vocês têm noção disso, irmãos? A revista The Economist está dizendo claramente, presta atenção no que eu vou dizer para vocês, que eles estão dando corda para Donald Trump até ele ser controlado. Até ele ser controlado. É isso mesmo que você está ouvindo. Até ele ser controlado. Olha que capa tenebrosa, irmãos. Diz que está todo mundo exultando, está todo mundo comemorando, as suas promessas estão sendo cumpridas. E aí existe outra matéria aqui, né, que ele está se declarando o rei das redes sociais. O cara está se achando o cara, né? Olha aí. Olha só, nessa semana o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, causou polêmica ao se comparar a um rei em suas redes sociais após uma decisão do seu governo sobre o programa de pedágio de congestionamento da cidade de Nova York. E esse comentário agora vem recebendo uma ampla reação negativa entre políticos de todo o país. Na última quarta-feira, o secretário de Transporte, Donald Trump, enviou uma carta a governador de Nova York em que encerrava o acordo de Departamento de Transporte com Nova York sobre o novo programa de precificação de congestionamento em Manhattan. A precificação de congestionamento está morta. Manhattan e toda Nova York salva vida longa ao rei, escreveu Trump em sua rede social. A citação de Trump ainda foi compartilhada no perfil da Casa Branca e nas redes sociais, junto a imagem gerada por computador em que o presidente pode ser visto sorrindo em uma capa falsa de revista Time, usando uma coroa dourada e com o horizonte de Nova York ao fundo, conforme repercute no The Guardian. Olha aí, irmãos. Mas veja, presta atenção, irmãos, na matéria da The Economist, ele não aparece de frente, ele aparece de costa com uma coroa na cabeça, Ó, essa é a matéria da The Economist e essa é a capa. Só que nessa reportagem aqui, irmão Miros, eles estão dizendo que ele está com uma corda solta e que ele vai ser controlado, e o que será do governo após ele começar a ser controlado? Será que alguém está dando corda para ele se enforcar sozinho? Será que essa é a visão de ele se controlar sozinho? Será que esta é a imagem que eles querem passar? Porque é isso que eles estão dizendo. Que até onde vai a liberdade de governo que ele está tendo até agora. É muito forte, né, irmãos? É muito forte. Eu só digo uma coisa, né? Eles não escondem mais nada, tá?
Eles não escondem mais nada. Oh, meu Deus, o que eu fiz aqui? Eles não escondem mais nada. E tem isso também que o Momiro está falando, né? Que Israel já declarou ele como rei. E é o rei Ciro, tá? Nós estamos ao vivo, irmão Nilson. E agora, irmãos, quero que você preste atenção. Nós vamos falar sobre a capa. Olha aí, Moraes vira alvo da justiça nos Estados Unidos e em processo movida por empresa de Trump. O ministro do Supremo é acusado de violar a soberania americana e por ter ordenado a remoção de posts com desinformações e contas de direita nas redes sociais. O ministro da Suprema Corte virou alvo nesta quarta-feira da Justiça dos Estados Unidos por supostamente violar a soberania americana. A ação foi movida pelas empresas de Trump Media, comandada pelo presidente Trump e pela plataforma Rumble. A informação do jornal americano New York Times, segundo a publicação, as duas empresas acusam o magistrado de interferir a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos ao determinar ao Rumble remover-se contas de influenciadores de direita brasileira. O Rumble, como a rede social de Trump, se apresentam como plataformas que prezam pela liberdade de expressão. Moraes determinou que a remoção devido à programação de desinformações e fake news da rede social conservadora. O juiz argumentou que se trata de ações necessárias para proteger o Brasil de atos antidemocráticos por apoiadores do ex-presidente. A alegação é que o cumprimento da medida iria contra a lei americana, sendo que as empresas têm sede nos Estados Unidos e se resumiria à censura do discurso político. O processo foi apresentado ao Tribunal Federal Americano em Tampa, na Flórida. A ação já incomum ganhou ainda mais peso poucas horas antes. A Procuradoria-Geral da República denunciou Bolsonaro, aliado de Trump, por tentativa de golpe de Estado, o que deve forçar a justiça brasileira a decidir se ordena ou não a sua prisão em meio a múltiplas investigações contra o ex-presidente. Moraes já havia entrado em conflito com Elon Musk no ano passado devido a questões semelhantes. O bilionário chegou a chamá-lo de ditador depois que o juiz incluiu entre os investigados no inquérito todos das milícias digitais, tal. E aí, irmãos? E aí? Ele processou o Twitter em 8 milhões depois disso. 8 milhões. E alguém acha, eu quero perguntar para vocês, que ele pode ir preso? Sim, eu quero sentir aí que há uma grande expectativa, né? Não é uma pequena, não, irmãos. É uma grande expectativa de que uma coisa é certa, pelo que eles estão falando nos bastidores aí, que os juízes da Suprema Corte do Brasil, olha só, estão vendendo seus imóveis na América e não têm coragem de pisar lá, hein? Agora veja, irmão, se eles estão lutando pela liberdade, olha só, irmãos, se eles estão lutando pela liberdade,
se eles estão fazendo certo, se eles estão defendendo a democracia, por que eles teriam medo de entrar nos Estados Unidos? Alguém consegue me explicar aqui? Se tudo que eles estão fazendo é pela salvação da pseudodemocracia. Me diga. E eu vou dizer, irmãos, tem muita gente iludida com isso. Muita gente. Agora, a possibilidade, irmãos, do JB ir para a cadeia, ela não está pequena, não, ela está gigantesca. Principalmente depois que Elon Musk tuitou para o povo ir para o protesto no mês de março. Então, tem muita coisa acontecendo. Agora, irmãos, essa semana fica aí, irmãos, vai. Deus. Essa semana a gente viu algo assim, porque, veja bem, Trump indiretamente está processando Alexandre de Moraes, tá? Então, assim, segundo eles nos passam, Trump é o homem mais poderoso do mundo, e é Donald Trump que está processando. E tem outra coisa, irmãos, o filho do JB, ele foi lá nos Estados Unidos e Trump citou o nome dele. E mandou saudação para o Bolsonaro. E isso está deixando a esquerda doida, tá? Tá aqui, ó. Olha aí, ó. A friend of mine, Eduardo Bolsonaro. Ó, meu amigo Eduardo Bolsonaro, da Câmara de Deputados do Brasil. Of Brazil, the Chamber of Deputies. Thank you. Thank you. Say obrigado, mande meus hello to your father. Thank you very much. Great family. Uma grande família, um grande cavaleiro e uma grande família. Great gentleman and a great family. A friend of mine, Eduardo. E aí eu vou dizer para vocês, Elon Musk prometeu colocar o Xandão na cadeia. Não é normal, irmãos. Não é normal. Hoje, ó, a rede social Rumble entrou com uma nova ação contra Alexandre de Moraes. Por quê? Porque indiretamente é o presidente dos Estados Unidos que está processando Alexandre de Moraes, tá? Indiretamente, quem está processando é Donald Trump.
Alexandre de Moraes, e agora isso vai encher ele de processos. E